Ela possui graduação em Pedagogia pela Universidade Estadual do Oeste de Paraná, UniOeste, Cascavel. É mestre em Educação pela Universidade Federal de Santa Catarina, na linha de Educação, História e Política. É doutora em Educação Escolar pela Unesp Araraquara. Tem pós-doutorado em Educação e Currículo no Institute of Education e University College London, em Londres. Atualmente é professora adjunta no Centro de Educação, Letras e Saúde, no programa de pós-graduação em ensino na UniOeste, campus Foz do Iguaçu, Paraná. É membro do grupo de pesquisa Estudos Marxistas em Educação da Unesp Araraquara e do grupo de Estudos e Pesquisas em História, Sociedade e Educação no Brasil, GT da região oeste do Paraná, o STEDOPR, na UniOeste. Hoje eu tenho o prazer de conversar um pouco com a professora Júlia Malanchi. Boa noite, professora Júlia. Boa noite, Juliana. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui fazendo esse bate-papo contigo, aproveitando, né, esse momento para, de algum modo, continuar os contatos, articular ideias, socializar algumas experiências. Fiquei muito feliz com o convite e espero contribuir aqui nessa conversa. Vamos lá, então. Eu quero avisar para o nosso público que nós não vamos abrir para perguntas hoje, porque a professora Júlia terá um compromisso online logo depois da entrevista, e vamos aproveitar bem aqui as palavras dela. Professora, nesses tempos aí complicados, né, e você tem uma pesquisa muito interessante nessa área, qual a importância da cultura, do conhecimento e do currículo? E de que maneira a gente pode ver que o relativismo cultural hoje, que orienta grande parte das políticas curriculares, podem, de certa forma, direcionar princípios ideológicos não conciliáveis com uma educação revolucionária? Com você. Tá joia. Então, Juliana, a importância da pesquisa no campo da cultura, do currículo e do conhecimento, ela é fundamental para a gente pensar um processo revolucionário, né? A pedagogia histórico-crítica, por ser uma pedagogia marxista, ela tem uma defesa em termos de qual conhecimento deve fazer parte dos currículos escolares, para a gente pensar uma transformação social, e a partir disso tem um entendimento, né, a partir do marxismo, né, da produção marxiana e marxista, do que é cultura. E qual que é a defesa da pedagogia histórico-crítica a partir disso? Ela realmente vai numa linha que contrapõe um pensamento relativista, um pensamento que acaba relativizando conhecimento, relativizando ideias, e acaba por, de um certo modo, refletindo isso que nós estamos vendo nos últimos tempos, né? Agora está mais presente do que nunca, mas é um processo, tudo é um processo, né? De esvaziar o pensamento teórico, esvaziar um pensamento elaborado, e isso acontece com o esvaziamento de conteúdos objetivos dentro do currículo escolar. O que eu quero dizer com isso? Nós estamos em tempos de pandemia, e o que tem acontecido, né, nesse período? Um crescimento muito forte, né, do negacionismo, a negação da ciência, a negação da realidade, né, objetiva, pessoas morrendo, pessoas sendo contaminadas, pessoas passando por situações de muita, né, vulnerabilidade, e, de algum modo, né, uma certa parte da sociedade negando que isso esteja acontecendo, negando que tenhamos problemas, negando que mortes estão acontecendo, ou negando o tamanho, né, do problema e da situação que a gente está vivendo. Então, isso é resultado de um pensamento relativista, né? Se relativiza a ciência, o conhecimento objetivo, e a gente acaba tendo um reflexo aí de pessoas fazendo afirmações totalmente contrárias daquilo que a gente está vendo, né, na realidade. Então, quando a gente defende
dentro de uma perspectiva da pedagogia histórico-crítica, que o que deve ser ensinado para os filhos e filhas da classe trabalhadora é o conhecimento elaborado, é o conhecimento sistematizado, a nossa defesa é que isso tem a ver com a objetividade do conhecimento. E a objetividade do conhecimento tem a ver não com neutralidade, né, mas com a comprovação, né, de que isso existe, independente da minha ideologia, independente da minha posição política, né? Então, o sol existe, independente de eu ser de esquerda ou ser de direita, vamos dizer assim, que é o discurso atual, né? O sol existe, é fonte de energia, calor e luz, e sem a existência do sol, não teríamos vida aqui no planeta Terra, né? Isso é objetividade, e não tem como negar isso. Então, são questões que a gente vai discutindo quando entra no campo filosófico e no campo pedagógico, quando discutimos currículo, e que acaba entrando em choque com o pensamento da teoria multicultural. Então, né, a gente não tem assim, tanto tempo para aprofundar tantas coisas em relação a isso, mas tentando dar um exemplo, a partir disso mesmo que nós estamos vivendo, né? A teoria multicultural, ela tem um pressuposto pautado na defesa da diversidade cultural, e, consequentemente, ela acaba sendo âncora, né, ou fundamento para muitos movimentos sociais realizarem as suas lutas, lutarem por seus direitos, por princípios desses grupos, né, minoritários. Porém, pedagogicamente, o que a gente observa, né? Que na ânsia de defender, né, os seus direitos, de se reconhecer enquanto grupo, muitas vezes desprestigiado, acaba se utilizando essa teoria para pensar o currículo, que acaba fazendo justamente o contrário. Então, quando eu acabo defendendo que dentro de um currículo escolar seja transmitido a verdade do meu grupo, o conhecimento do meu grupo, o que o meu grupo entende como um conhecimento relevante, eu acabo ficando na subjetividade desse grupo, na individualidade desse grupo, e acabo abandonando questões importantes que devem ser defendidas e ensinadas para os filhos e filhas da classe trabalhadora. Seguindo, por exemplo, uma frase que o professor Demerval Saviani colocou numa obra dele, agora não vou lembrar qual livro, mas o dominado precisa dominar o que o seu dominador domina. Então, eu não posso ficar somente no conhecimento do meu grupo, da minha comunidade, do meu imediato, do meu entorno, porque com isso eu acabo não avançando na minha formação enquanto ser humano genérico, e com isso também eu acabo ficando refém de um conhecimento do cotidiano, de um conhecimento menos complexo, e isso não me faz avançar na luta coletiva enquanto classe trabalhadora. Então, às vezes, quando as pessoas acabam colocando, mas a pedagogia histórico-crítica não defende a diversidade cultural, a gente tem que pensar dialeticamente, né? A pedagogia histórico-crítica, ela é dialética, e ela não vai negar a realidade, ela não é idealista. A diversidade cultural está presente, faz parte, né, do gênero humano, porém a nossa defesa é que, enquanto currículo, o que deve ser transmitido é aquilo que nos unifica enquanto espécie, né, e não aquilo que nos diferencia, porque aquilo que está no meu entorno, que faz parte do meu grupo, que faz parte dos costumes, dos hábitos, da rotina do meu grupo, de algum modo eu já tenho acesso,
né? De algum modo eu já acesso isso nas festas, nas comemorações, com a minha família, com os meus amigos, enfim, com as pessoas da minha comunidade, da minha família, mas o conhecimento objetivo, que é representado pelo conhecimento científico, filosófico e artístico nas suas formas mais elaboradas, eu preciso acessar dentro de eu consigo acessar dentro de um outro espaço, que é a escola, né? A escola pública, pensando nos filhos e filhas da classe trabalhadora. Então, é essa a nossa defesa. A nossa defesa não é negar a existência e a importância da diversidade cultural. Nós estamos colocando, porém, que não é isso que deve ser pautado dentro do currículo, que o currículo escolar, ele deve estar pautado naquilo que, historicamente, o ser humano produziu e acumulou, e que faz parte de uma cultura universal, e que todos nós, de algum modo, temos o direito de acessar, né? E isso não faz a gente negar aquilo que faz parte do nosso grupo, da nossa identidade, das relações que eu tenho conforme a região, né, e o grupo que eu pertenço. Isso somente vai possibilitar que eu consiga fazer maiores relações, maiores articulações, e até entender melhor por que o meu grupo, né, acaba, né, recebendo ou não, né, tais encaminhamentos, ou sendo entendido desse modo, ou sendo retirado direitos de outro modo, ou sofrendo preconceitos, sofrendo perseguições, ou sofrendo ataques aos seus direitos. Então, o acesso a um conhecimento mais elaborado, a um conhecimento sistematizado, não diminui a importância daquilo que faz parte do meu grupo, só faz reforçar e articular o quanto é importante o meu grupo se unir, né, enquanto classe, porque esse é um outro problema também, né, para fechar essa questão. A teoria multicultural, e que a gente também pode colocar como faz parte de um grupo de pedagogias relativistas, ela acaba apagando o conceito de classe, né? Não trabalha com o conceito de que existe, nós vivemos numa sociedade dividida em classes, e que uma é a nossa, né, a classe dos trabalhadores, e a outra é a classe dominante, ou a elite, ou a burguesia, como, né, a gente queira chamar. Então, dentro dessa teoria multicultural, a gente acaba não vendo, não observando esse tratamento e esse entendimento que a gente vive numa sociedade dividida em classes, mas sim acaba se trabalhando muito com a questão dos grupos, né? Então, acaba-se por apagar, né, esse entendimento da existência de duas classes, uma oprimida e a outra opressora, né, uma explorada e a outra exploradora, e a gente acaba ficando fragmentado na nossa luta coletiva enquanto classe trabalhadora, porque no final o que acontece? Acaba acontecendo que cada grupo vai fazer a sua luta individualmente, por aquilo que acha que é o mais viável, o mais importante, ou o direito importante para o seu grupo naquele momento, e acaba com isso não se unindo coletivamente na luta da classe trabalhadora, né? Tem um texto do professor Saviani, não sei se ele chegou a publicar como texto, mas assim, uma fala que ele fez numa disciplina que foi ofertada na Unicamp, se não me falha a memória, em 2016, que ele coloca, né, a importância desses grupos, que são, né, resultado dos movimentos sociais, entenderem que a luta pelos direitos do seu grupo, eles não devem ser individuais e nem transitórios, eles têm que ser permanentes. Quer dizer, o grupo do movimento social feminista, o movimento das pessoas com deficiência, das pessoas negras, dos indígenas,
enfim, todos os diferentes grupos que estão aí postos, eles não têm que fazer uma luta individualizada, fragmentada, como se fossem guetos, né? Mas eles têm que fazer uma luta enquanto classe trabalhadora. E isso a gente tem observado que acabou sendo esvaziada a partir da disseminação de um pensamento pós-moderno, que é o pensamento que acaba influenciando a teoria multicultural. Então, se a gente fosse colocar como uma síntese, pedagogia histórico-crítica defende que dentro do currículo escolar seja transmitido a cultura universal, que é resultado da produção da humanidade como um todo. E com isso ela não nega a produção dos grupos e os diferentes hábitos e costumes, porém não é isso que ela defende que deve ser transmitido dentro de um currículo escolar, né? E que esse pensamento, então, traz a questão da luta coletiva enquanto classe trabalhadora, e não essa divisão existente aí nos últimos tempos de lutas fragmentadas por grupos que, né, se consideram desprestigiados, e somos, né, historicamente a gente entende toda os ataques, o preconceito em relação à questão das mulheres, à questão dos negros, dos homossexuais, dos indígenas, porém todos esses grupos, eles são desprestigiados ou atacados porque eles fazem parte da classe trabalhadora, né? Então a questão é de classe, não é de grupo, e é essa a grande defesa da pedagogia histórico-crítica. Então, se alguém falasse, o que a teoria multicultural tem a ver com a pedagogia histórico-crítica? Eu vou falar nada, porque a pedagogia histórico-crítica defende o conhecimento objetivo, historicamente e cientificamente, e que é resultado de uma produção, né, universal, de uma cultura universal. E a teoria multicultural, também, né, conhecida como pedagogia relativista, ou lá fora acabam usando muito o termo construcionismo social, eles defendem o conhecimento do seu grupo, a verdade do seu grupo, que não existe uma verdade única, que não existe um conhecimento, uma racionalidade, enfim, uma unidade em termos de entender a produção do conhecimento. E aí não tem nenhuma vinculação, então, da defesa que as teorias multiculturais fazem ao que a pedagogia histórico-crítica defende. Porque a teoria, né, ou o pensamento multicultural, ele acaba trabalhando numa linha assim, vamos humanizar um pouco o capitalismo, ou vamos, né, pelo menos conseguir garantir alguns direitos para o nosso grupo. E a pedagogia histórico-crítica trabalha dentro da perspectiva de transformação social total, né, de revolução, de emancipação humana. Então, não tem nenhum tipo de articulação entre a teoria multicultural e o relativismo com a pedagogia histórico-crítica. Aí a fala lúcida e necessária da professora Júlia Malanche, ainda bem que vai ficar gravado, viu, professora? Que bom. A gente tem que ver e muita gente tem que ouvir essas palavras, com certeza. Gente, hoje nós não vamos abrir para perguntas, a professora Júlia tem um compromisso online logo depois da live. Professora, muita gente que nos assiste não tem muito conhecimento, né, sobre a pedagogia histórico-crítica. Como que se daria o estudo do currículo sob a égide dessa pedagogia? Então, eu já vou fazer propaganda, né, para quem não conhece ainda, né, vou mostrar aqui o meu livro, que inclusive tem um quadro lá atrás com a capa do meu livro. Então, quando eu fiz a minha pesquisa de doutorado, aí a tese acabou resultando nesse livro, né, que é Cultura, Conhecimento e Currículo, Contribuições da Pedagogia Histórico-Crítica. Então, o meu grande desafio foi tentar levantar alguns elementos para a gente pensar como organizar um currículo, justamente para clarear,
porque eu estava nesse emaranhado de ideias, porque você fala de teoria multicultural, valorização das diferentes culturas, o respeito ao pluralismo de ideias, a questão da diversidade cultural, e parece que você falar qualquer coisa que contraponha isso, você estaria fazendo um pecado mortal, né? Como assim você não está falando que é importante a questão da diversidade cultural ou, né, a questão da luta dos movimentos sociais? Então, na verdade, é uma falta de dialética, né, a gente colocar que estaria sendo pensado ou definido dessa forma. O que acontece com a pedagogia histórico-crítica quando ela pensa, não, né? Ela defende, né? Quando a gente defende um currículo, a gente defende que a cultura, ela não é simplesmente a representação de atividades de um determinado grupo, que a cultura, ela é tudo aquilo que a humanidade produz, quer dizer, tudo aquilo que não é natural é cultural. Então, toda ação do resultante da ação do trabalho do ser humano na natureza é cultural. Então, a gente vai estar trabalhando aí com elementos que tratam sobre a cultura material e não material. Então, o ponto de partida para pensar o currículo já é diferente, que é a definição do que é cultura. Tá? Então, isso foi, assim, para mim também um desafio muito grande, porque né, quem me orientou no doutorado foi o professor Newton Duarte, e ele trabalhando com a gente, esses elementos, né, o que dentro do próprio capitalismo existe já uma cultura universal, que é a questão, né, do dinheiro, da mercadoria, né, dessa organização social, e que a gente tem que, né, trabalhar numa perspectiva de construir uma cultura universal diferente dessa, né? Mas com os elementos que estão aí produzidos pela humanidade até o momento. E então, a primeira coisa que eu precisei clarear, para depois chegar em tentar clarear também como pensar um currículo a partir da pedagogia histórico-crítica, é a questão de cultura, né? Então, os multiculturalistas, ou os relativistas, eles tratam a cultura como algo muito, muito individualizado, né? Muito fragmentado, muito subjetivo, né? A um grupo. Então, é a representação dos hábitos e costumes de um determinado grupo, isso é cultura, né? O modo de viver de um determinado grupo é cultura. Então, acaba se criando um leque enorme, a cultura da infância, a cultura do surdo, a cultura quilombola, a cultura indígena, a cultura do deficiente, a cultura do jornal, a cultura enfim, né, acaba se tendo uma interpretação de múltiplas culturas. E nós, enquanto, né, seguindo os estudos a partir da obra de Marx, o que a gente compreende, né? E o que é, então, definido enquanto cultura? Tudo aquilo que o ser humano produz por meio do trabalho, na sua ação na natureza, né? Então, tudo que não é mais natural. Então, nós trabalhamos com essa perspectiva de cultura universal e que, a partir dessa cultura, então, que o ser humano produz, os elementos materiais que ele vai produzindo, os instrumentos, vamos pensar lá desde a primeira lança, da primeira pedrinha que usou para riscar, fazer algum tipo de desenho, enfim, todos os instrumentos que ele foi produzindo até nós chegarmos hoje nas tecnologias digitais, livros, todos os elementos que nos produzem enquanto ser humano e que nós continuamos produzindo enquanto ser humano, são elementos culturais, fazem parte da cultura, então, humana. E, a partir desse entendimento, nós entendemos que a escola, a partir do seu currículo escolar, ela vai selecionar uma parte dessa cultura humana para transmitir dentro do espaço escolar. Então, é uma segunda definição importante.
Então, cultura é tudo que o ser humano produz, desde os primórdios, né? E existe cultura material e as ideias, os símbolos, a linguagem, os costumes, enfim, todos os outros elementos que nós vamos acumulando e transmitindo para as novas gerações, esses conhecimentos, a gente chama de cultura intelectual ou imaterial. Marx chamava de espiritual, né? No sentido de ser do campo das ideias. Então, nós temos aí uma produção enorme, né, em termos de cultura, e que muito dessa cultura, nós, enquanto seres humanos, vamos acessar desde o momento que nós nascemos, com a nossa família, ou com quem, né, interage com a gente, ou no espaço escolar, ou os cuidadores, ou os colegas, enfim, as pessoas no bairro. E uma parte dessa cultura, que é mais complexa, que é mais elaborada, que é sistematizada, a gente não consegue acessar no nosso cotidiano. A gente precisa de mediações, a gente precisa de alguém mais experiente e com formação para fazer com que a gente compreenda, para nos possibilitar que consigamos entender isso de uma forma realmente mais sistemática. E é por isso a existência do espaço escolar, né? Então, por isso que a nossa defesa é de que dentro do currículo escolar deve ser transmitido aquilo que o indivíduo não consegue ter acesso no seu cotidiano, aquilo que só no seu grupo ele não consegue acessar, aquilo que sozinho ele não consegue chegar a uma compreensão racional, aquilo que dentro de um senso comum, ele não consegue compreender de uma forma objetiva, né? Então, mais uma vez, eu estou colocando aqui que a gente não nega a importância da cultura popular, a gente não nega a existência do senso comum e da sabedoria popular. A gente está colocando que a função da escola não é ficar trabalhando isso, porque isso o indivíduo vai ter acesso no seu cotidiano, nas suas relações mais imediatas, nas suas relações realmente com as pessoas com quem ele interage, né, na sua vida diária. Então, que a escola existe para ensinar para além disso, né? Para ensinar algo que ele não consegue acessar sozinho e nem no seu cotidiano. Então, é por isso que existe o currículo escolar. E aí, o currículo escolar, dentro de uma perspectiva marxista, ele vai, né, ser definido a partir de 3 grandes áreas, que é a questão da ciência, da filosofia e da arte, e que dessas 3 grandes áreas iniciais vão se desdobrar nas outras áreas e nas disciplinas que nós acabamos trabalhando dentro do espaço escolar. Não estamos dizendo que estamos numa forma mais elaborada ainda de fazer isso, mas que é esse o caminho, né? De buscar cada vez mais entender e buscar a seleção, né, dos conteúdos que devem fazer parte desse currículo, que tenham a ver com a questão do desenvolvimento mais complexo e mais elaborado do indivíduo. Então, hoje, quando a gente trabalha desde a educação infantil, questões que organizam a rotina da criança, questões que ajudem ele no desenvolvimento da linguagem, questões que ajudem ele na organização da sua imaginação, a partir da brincadeira de papéis sociais, e o professor entendendo que está transmitindo elementos culturais para essa criança, e que com isso ele vai desenvolvendo cada vez mais o seu pensamento, a sua possibilidade de elaborações teóricas no futuro, é o caminho, né? Então, quando a gente trabalha, né, depois lá no ensino fundamental, geografia, história, arte, educação física, ciências, matemática, língua portuguesa, quer dizer, o que nós trabalhamos dentro das disciplinas que são importantes e que acabam fazendo com que a gente avance em elementos que, enquanto classe trabalhadora, a gente tem que avançar, né? Então,
não significa que a gente conseguiu já definir o que é o conteúdo mais desenvolvido ou o que em todas as áreas, o mais importante a ser transmitido dentro da escola. Mas é esse o caminho, né? E é esse o caminho da gente buscar levar um conhecimento mais elaborado para os filhos e filhas da classe trabalhadora, que possibilite ele entender o mundo físico e social em que ele vive, as relações capitalistas que estão impostas, as relações de alienação, né, que estão colocadas, e pensar, né, numa luta coletiva. Quer dizer, se eu não domino a realidade que eu vivo, se eu não conheço realmente a realidade que eu vivo, como vou pensar em modificar ela? Como que eu vou entender que eu devo buscar, né, enquanto classe trabalhadora, organizar uma luta coletiva e modificar essa realidade? Então, isso também é um problema, inclusive, das teorias multiculturais, né? Porque quando elas colocam assim, né, tem que valorizar a verdade de cada grupo, ou aquela concepção, né, de que a cultura de cada grupo, essa coisa fragmentada, ela também limita que os indivíduos desse grupo, que são desprestigiados, que sofrem preconceitos, conheçam a própria realidade de maneira racional e mais completa. Então, se você não conhece a sua realidade, se você não é impossível de conhecer a realidade objetivamente, como que você vai conseguir transformá-la? Então, a própria defesa de uma luta coletiva da classe trabalhadora para a transformação dessa sociedade em um outro modelo social que seja, né, comum a todos, fica truncada com essa ideia relativista dos multiculturalistas, né? Então, essa é uma das questões que eu acabei fechando com a minha tese, né, para fechar essa questão. Qual conteúdo nós devemos transmitir dentro do currículo da escola pública, pensando a emancipação dos filhos e filhas da classe trabalhadora? O conhecimento mais elaborado e desenvolvido até o momento. Ele pertence à burguesia? Não, ele não pertence à burguesia. Ele está nas mãos da burguesia porque a burguesia está no poder. Mas ele é resultado da produção de toda a humanidade. Ele pertence a toda a humanidade. Independente de etnia, de raça, de cor, de qualquer outra coisa. Ele pertence à humanidade. Ele não pertence a uma classe ou a outra classe. Ele não pertence, se for pensar em grupos, a um grupo ou a outro grupo. Ele pertence à humanidade, é uma produção da humanidade, é uma cultura universal. E dentro dessa cultura universal, a gente tem que selecionar o que existe de mais elaborado para ser transmitido dentro da escola. Então, é um conhecimento objetivo, é um conhecimento sistematizado, é a episteme, né? É a ciência, a filosofia e a arte na sua forma mais elaborada. Sim, ela tem questões ideológicas permeando ela, mas aí tem a ver com o professor, né? Com a formação do professor, tirar essa questão ideológica e transmitir o conteúdo na sua forma mais objetiva. Então, o conhecimento, ele está sendo produzido, ele é produzido dentro da sociedade burguesa, mas ele pertence a todos. Então, dentro da escola pública, eu vou trabalhar o que está sendo produzido de mais elaborado e desenvolvido nessa sociedade, mas levando com a minha concepção, com a concepção da classe trabalhadora, né? E é essa defesa do professor Saviani que algumas pessoas não entendem de forma dialética, né? Não existe outro conhecimento a ser transmitido, né? Mesmo os grupos que estão aí, né, se considerando individualizados e a sua luta, tudo que eles estão fazendo dentro de uma sociedade capitalista. E o conhecimento, mesmo o conhecimento lá dentro do grupo deles, sofre influência do capitalismo. Então, não tem conhecimento sem alienação. E esse processo de contradição que eu tenho que trabalhar o tempo todo. Então, não basta
a gente também definir o conteúdo. A própria formação do professor vai influenciar na maneira que ele ensina esses conteúdos e na maneira que ele transmite esses conteúdos. Sim, muitos vão trabalhar reproduzindo, simplesmente, mas muitos vão trabalhar emancipando. E nós somos resultado disso. Hoje, quando eu estou aqui conversando com vocês, falando, né, de uma forma, né, buscando essa perspectiva crítica, pensando a formação do ser humano unilateral, pensando a emancipação humana, aonde que eu aprendi isso? Dentro de uma escola, dentro de uma escola pública, dentro de uma sociedade capitalista, pensamento, a ideologia burguesa, a hegemonia burguesa influenciando. Mas daí o espaço de contradição. A escola reproduz? Reproduz, mas também pode transformar. Né? E é isso que o professor Saviani coloca, a função da escola pública, pensar a escola pública como espaço de contradição. Se eu falar que a escola pública só reproduz, eu estou negando a minha própria formação, o que eu estou conversando com vocês hoje, a minha existência. Porque eu não me formei só na militância, eu não me formei só no movimento sindical ou, né, em outros movimentos sociais. Eu me formei e continuo me formando a partir dos conhecimentos que eu estudei e continuo estudando a partir da educação pública, que é a universidade também, que é a pós-graduação também. Né? Então, é pensar os conteúdos por contradição, pensar a escola pública por contradição, e pensar a formação do ser humano dentro dessa dialética. Maravilha! Muita gente entrando com perguntas aqui. Só Algumas para eu estou vendo, mas daí eu... isso, Né? desde o começo eu já disse, a professora Júlia hoje tem um compromisso online, logo depois, então hoje nós não vamos abrir para perguntas. Professora, conta um pouquinho do seu pós-doutorado em Londres, dessa trajetória acadêmica tão bacana. Ah, então, você falar assim, agora me dá uma saudade, porque foi uma experiência como toda, né, que faz com que a gente aprenda e dê alguns saltos assim, né, considero que eu dei alguns saltos em alguns aspectos, e também me mostrou, né, algumas fragilidades em outros aspectos. Como que aconteceu, então, essa experiência em Londres? Eu estava há algum tempo, né, pensando em fazer um pós-doutorado e queria, sim, ter essa experiência fora do Brasil, né, para entender um pouquinho como que em outros espaços, por mais que a gente leia, né, tem acesso aos textos, aos documentos, a palestras, né, de outros professores, a gente acaba querendo sentir, sim, né, como acontece aquilo lá na implementação. E o professor Newton Duarte, como eu falei, foi meu orientador de doutorado, um dia comentou comigo, olha, você está afim realmente de ir para fora? Eu conheci um professor que estuda currículo, num evento eu não lembro se foi em Minas Gerais, onde ele acho que foi em Uberlândia. E ele não é marxista, mas ele trabalha alguns elementos em relação ao currículo que eu achei interessante. Aí eu falei, então me passa o contato, Nilton, quem que é? Ele falou, Mike Young. Eu falei, Mike Young? Mas ele ainda está trabalhando, porque, nossa, a gente sempre leu sobre o Mike Young, né? Quando a gente fala sobre currículo, quando a gente fala sobre a nova sociologia da educação, eu falei, gente, esse homem é uma lenda, né? Aí o Newton tinha o e-mail dele, escreveu para ele, com cópia para mim, e a gente começou a conversar. E aí eu comentei com ele, olha, né, a minha tese é sobre currículo, eu inclusive citei você em algumas partes, mas eu trabalho a partir da pedagogia histórico-crítica, né, o professor Saviani, é marxista e tal. E pensei assim, ele nem vai dar bola para mim, né? Mas ele ficou interessado, ele falou, pedagogia histórico-crítica, não conheço, porque a pedagogia histórico-crítica não é conhecida na Europa, né, na Ásia, ela é conhecida no Brasil e um pouco aqui na América Latina. E aí o que aconteceu?
ele falou, monta o projeto, me manda, mandei o projeto para ele, colocando que eu queria entender um pouquinho mais a defesa dele em relação a currículo e ver se tinha alguma aproximação com a pedagogia histórico-crítica. E ele aceitou, assim, né, eu mandei o projeto, né, bem definidinho, né, ele aceitou, ficou, assim, bastante curioso, bastante interessado. Acho que ficou aquela coisa assim, o que lá no Brasil tem, né, que nós aqui no Reino Unido ou na Europa, ele faz bastante assessorias na China, ele tem bastante orientandos da China e vai muito para lá também. Então, acho que ele observou que, né, tinha algumas ligações mesmo ele não sendo marxista, e sempre falando para mim, olha, não estudo Marx, não concordo com Marx, não sei o que Lenin escreveu, acho que Gramsci escreveu alguma coisa para a educação, mas Marx e Lenin não escreveram nada, e tal. E aí, o que acabou acontecendo? Cheguei lá, ele queria que eu apresentasse, né, para ele as principais ideias da pedagogia histórico-crítica, e ele também ia me falando um pouco mais do que ele defende a partir das ideias de Bernstein, que é um estudioso também lá do Reino Unido, que foi colega dele de trabalho e que acabou incentivando ele a seguir esses estudos na linha da sociologia da educação e do conhecimento, e eles partem de Durkheim, né? Então foi uma troca bastante interessante, né? Troca, estou sendo metida aqui, porque na verdade o Mike Young tem 86 anos, né? Ele fez 86 anos esse ano, mas ele, assim, extremamente bondoso, generoso, né? Paciente, né? Porque eu ali ansiosa, né? Em falar, em entender, e a própria situação de estar em outro país, em outro continente, com meu filho, que na época estava com 8 para 9 anos, as dificuldades da língua, né, e do cotidiano e tudo mais, e ele extremamente generoso nessa troca comigo. E aí, no final, Juliana, o que eu consegui entender um pouco mais, né, e tentei também, né, demonstrar para ele. Nós temos ponto de partida, né, diferente em termos de compreender de onde que vem o conhecimento, de como o conhecimento é produzido, que nós, na perspectiva marxiana, entendemos, né, a questão do conhecimento produzido a partir do trabalho, né, o trabalho é um elemento fundante do ser humano e de toda a produção do conhecimento. E entendemos que, né, lá na ponta, lá dentro da escola, a gente então tem que transmitir esse conhecimento objetivo, né, sistematizado, que Saviani coloca. E ele, a partir de Durkheim, faz uma compreensão do conhecimento a partir das ideias de Durkheim, conhecimento profano, conhecimento sagrado. E aí, né, é diferente, é um outro processo de entendimento de produção de conhecimento, mas lá no final, dentro do currículo, eles defendem ele, né, e o grupo dele, que eles chamam de ele fala, né, que não é marxista, né, mas também não é relativista, que foi um ponto que eu esqueci de falar, depois deixa eu ver se eu lembro. Eles defendem, então, a partir de Durkheim, que eles fazem parte de um grupo que eles chamam de realismo social ou realismo crítico. Quer dizer, entende que a sociedade é dividida em classes e que a escola, né, tem que trabalhar com um conhecimento poderoso. Ele chama de powerful knowledge, quer dizer, conhecimento poderoso, que é aquele conhecimento que realmente vai fazer diferença na vida do indivíduo. Então, ele mesmo, né, partindo de autores totalmente diferentes, né, e de entendimento de produção de conhecimento diferente, a transmissão dentro do espaço escolar é muito parecida à defesa. Nós defendemos, né, o conhecimento sistematizado, ou Saviani chama, né, vamos colocar aqui, saber clássico, e ele chama de conhecimento poderoso. O que vai fazer diferença na vida dos jovens? O que eles devem acessar dentro da escola? O que eles devem acessar a partir do currículo? É um conhecimento que os poderosos dominam, né? E que
é um conhecimento poderoso no sentido de fazer esse jovem compreender a realidade em que ele vive, que ele está posto. Então, ele faz crítica aos relativistas. Lá eles usam muito, é muito forte o pensamento do construcionismo social, que questiona a própria questão da produção da ciência, né? Colocam até que a ciência não tem objetividade, que ela é influenciada por ideologias e que determinadas afirmações são ideologicamente fundamentadas, então relativizam, inclusive, a cientificidade, né? E então, que é um pensamento conhecido como construcionismo social. E então foi muito interessante que, mesmo, né, com perspectivas teóricas de entendimento de produção de conhecimento diferente, no final nós temos a mesma defesa: pedagogia histórico-crítica e realismo social. O currículo deve transmitir aquilo que faça diferença na vida daquele indivíduo, né, que não fique repetindo o cotidiano, que não fique repetindo o utilitarismo. E isso, né, daí tentando falar um pouquinho da trajetória do Mike Young, é bem interessante, porque na década de 70, né, o Michael, quando eu estive lá em 2017, fazia 50 anos que ele né, estava no Instituto de Educação lá da Universidade de Londres. Então ele entrou em 67, né, 1967, como professor lá. E aí, em 71, ele organizou um livro, que inclusive tem textos do Bourdieu, né, do Bernstein, de Bourdieu, dele, e a defesa dele ia na defesa dos teóricos críticos de currículo, que são os questionadores de um currículo conservador, né? Mas ao questionar um currículo conservador, eles acabam defendendo um relativismo, colocando que todo conhecimento tem ideologia, tem relações de poder, tem, né, influências aí de ideias de diferentes, naquele momento mais, né, da classe dominante. E ele teve uma experiência como assessor na década de 1990 na África do Sul, onde ele ajudou a organizar um currículo lá na educação pública da África do Sul. E depois de algum tempo, né, com o resultado desse currículo organizado a partir do cotidiano, da realidade daquelas pessoas, ele observou o quanto que aquilo foi negativo. Ele falou assim, não, a gente não fez avanço nenhum, a gente não conseguiu fazer aquele grupo avançar, ir para além, eles estão no cotidiano pelo cotidiano, eles estão no simples pelo simples. Então, ele acabou, pela experiência na prática social, compreendendo que aquilo que ele defendeu, né, na década de 70, a partir desse primeiro livro que se chama Knowledge and Control, ou, né, o controle do conhecimento, aquilo não era o que ele, na verdade, entendia como importante dentro do espaço escolar. E aí ele começou a fazer uns primeiros, retomou algumas coisas de Bernstein e de Durkheim, e começou a fazer a defesa, né, pela própria experiência do que ele visualizou ali, né, de um conhecimento elaborado, de um conhecimento poderoso. E aí ele lançou um livro, acho que foi no ano de 2000, Knowledge in Back, quer dizer, trazendo o conhecimento de volta, bring knowledge back, trazendo o conhecimento de volta, se fosse traduzir, né, quer dizer, a gente esvaziou o currículo de conhecimento elaborado, de conhecimento sistematizado, e eu estou dizendo agora que eu entendi que não é isso, que o currículo tem que estar fundamentado num conhecimento objetivo, desenvolvido, elaborado, né, que aquilo que eu defendi, que eu entendi que era o melhor, na verdade não emancipou aquele grupo, não emancipou os filhos e filhas da classe trabalhadora, né, lá na África do Sul, onde eu fui né, colaborar e contribuir com a organização do sistema curricular. Então, foi na prática, né, que ele compreendeu a importância de um conhecimento mais complexo, de um conhecimento mais elaborado, para realmente contribuir com
a formação dos indivíduos. Como eu falei, ele não usa muito, né, termos assim marxistas, né, marxianos, mas ele é filiado ao Partido Comunista, né, do Reino Unido, e acaba, né, tendo esse olhar crítico para a sociedade e tendo esse olhar, então, de defesa do conhecimento poderoso, como eu falei para vocês, dentro do currículo, para que realmente faça diferença, ele usa isso, para que faça diferença a escola na vida dos jovens. Tá? Então, essa experiência lá no Reino Unido me trouxe, assim, essas compreensões no campo teórico do currículo, me deu o prazer de conviver com o professor Mark Young, que pela idade, pela experiência, pela riqueza de conhecimentos, foi muito generoso. A gente fala, né, um gentleman, ele foi sempre assim muito atencioso em termos de estudos, né, comigo, e querendo saber o que nós, enquanto pedagogia histórico-crítica, defendemos, e não se sentindo superior em nenhum momento, né, negando ou me colocando em xeque, mas querendo conhecer. E possibilitou com isso que eu ficasse também, né, mais tranquila para fazer essa troca com ele. Mas com certeza quem só aprendeu ali fui eu, né? E é uma experiência, assim, que ninguém tira da gente, assim, tanto em termos de conhecimento, quanto em termos de generosidade ser humano. E ele me deixou um grande exemplo nesse sentido. Que maravilha, professora de troca, né? Com esse grande pensador. Muito bom. Professora Júlia, passa um pouquinho aí para o nosso público quais são as suas leituras de quarentena. Além de teses e dissertações? Ai. Então, eu comentando, na verdade a gente está fazendo isso ultimamente, né? Eu falei assim, quem não tem noção, né, da nossa vida enquanto professor, enquanto pesquisador, acaba, às vezes, achando que, pô, né, esses professores estão em casa, né, recebendo salário de boa e, né, não estão produzindo nada, né. E pode ser, né, que tem alguns que estejam realmente fazendo isso, mas, né, nós, enquanto trabalhadores, né, comprometidos com a nossa classe, com os estudos, com a produção, com a defesa, com a luta, com a emancipação mesmo da classe trabalhadora, a gente acaba se sobrecarregando, né? Porque daí online você acaba fazendo aquilo que se fazia basicamente lá no início da Revolução Industrial, né? Você acaba não tendo mais horário, né? Você acaba passando o horário do almoço, o horário da janta, enfim, porque pelo computador, pelo celular, você acaba atendendo aluno, atendendo colegas, participando de lives, né, e tudo mais. Então, assim, eu tenho lido muito, muito mesmo material acadêmico, tanto dissertações como teses, que eu tenho participado desde março, quando começou a quarentena, tenho participado de bancas, né? Fora os materiais dos orientandos de TCC e de mestrado, mas sim, tenho arranjado um tempo para, nem que seja assim, eu coloco do lado né, na cabeceira da cama, e eu retomei um pouquinho, que eu li faz muito tempo, Dom Quixote, aí peguei esses dias, porque quando eu peguei na biblioteca da universidade, então eu não tenho esse livro, eu acabei fazendo download, mas no computador não, realmente a leitura prazerosa eu não consigo fazer no computador, eu preciso do livro ainda. Aí eu peguei algumas obras que eu tinha adquirido e ainda não, né, não tinha conseguido ler. Então, além das obras do Eduardo Galeano, que são, né, assim, contos, ou são comentários, ou são recortes históricos,
que muitas vezes eu acabo, inclusive, postando nos meus stories aí, eu retomei o Evangelho segundo Jesus Cristo do Saramago, que eu gosto muito da maneira que ele escreve, e essas analogias que ele faz, né, essa sagacidade que ele tem na escrita, na ironia, né, que ele faz nas suas análises. Então, nos últimos dias, então, eu retomei um pouco Dom Quixote, mas daí parei porque estava só no computador. Finalizei um livro do Eduardo Galeano, Espelhos, e agora eu estou com esse aqui, então, o Evangelho segundo Jesus Cristo, de José Saramago, né? Estou aqui, tem dia que eu leio 15 páginas, tem dias que eu leio 10, tem dias que eu não leio nenhuma, mas tenho andado nessa direção. E acompanhado muito meu filho também, tenho incentivado ele a avançar em algumas leituras mais elaboradas. O Alexandre está com 11 anos, e ele tem lido mais do que eu, né? Porque daí eu cobro dele, né? Ele não cobra de mim, só eu que cobro dele. Ele acabou lendo Robin Hood, por exemplo, a versão original, com 600 e poucas páginas, Robinson Crusoe, Viagem de Gulliver, agora ele está terminando Moby Dick, e isso também tem me deixado bastante feliz, porque por mais que a gente esteja nesse isolamento social, mas algumas questões a gente consegue acompanhar mais aí, né, o filho, e eu tenho observado isso nele, e isso tem me deixado bastante satisfeita. Mas é isso, né? No momento eu estou com o Evangelho segundo Jesus Cristo e recomendo não só esse, mas outros livros do Saramago. Eu já li Caim, eu já li A Viagem do Elefante, o Ensaio sobre a Cegueira, A Ilha. Deixa eu ver qual outro que eu tenho dele aqui. Eu acho que são esses que eu tenho aqui em casa e que eu já li. Então, são obras bem... Poema pedagógico, eu acabei retomando algumas coisas no início, porque eu também já li, do Macarenco. E acho que é por aí. São essas as possíveis leituras que eu tenho feito nesse período. Dicas maravilhosas. Professora Júlia, muito obrigada pela sua generosidade no dia de hoje, de nos conceder essa entrevista. Vida longa a esse trabalho muito bom e essa lucidez. Muito obrigada. Obrigada, Juliana. Eu que agradeço essa oportunidade de estar falando, né, um pouquinho dessas questões que estudei, que estou produzindo, e parabenizar você por ter criado esse momento, esse espaço aí também, que está possibilitando que as pessoas estejam acompanhando diferentes pessoas nessas conversas. Parabéns. E sucesso nas próximas conversas, e é isso aí, vamos ficar em casa, quem puder, né? Quem puder realmente, eu não sei como que está aí em Paranavaí, mas aqui em Foz do Iguaçu, Cascavel, que é a cidade da minha família, os casos, infelizmente, só têm aumentado, porque é a lógica, né? Se diminui o isolamento social, se aumenta caso, né? Não tem como negar essa verdade objetiva, né? Então, e as pessoas ficam trabalhando dentro do negacionismo, né? Não, já ficamos 2 meses agora, mas é aquilo que eu falei, é fugir de uma lógica racional, né? Porque o vírus está aí, não tem vacina, não tem um tratamento ainda eficaz, não tem leitos para todo mundo, então o que as pessoas ficam imaginando, né? Ficam imaginando uma proteção metafísica, e isso é negar afirmações já comprovadas pela ciência, né? Então, realmente, nós, enquanto escola, quando eu falo escola aqui, eu estou falando desde a educação infantil até o ensino superior, a gente realmente tem que continuar fazendo a defesa do conhecimento científico, filosófico e artístico na sua forma mais elaborada, porque mais do que nunca a gente está observando o quanto isso está fazendo falta na formação da nossa sociedade. Por isso que a gente está nessa loucura que a gente está aí de negação da verdade, da ciência, da realidade objetiva.
Então tá, professora Júlia, muito obrigada, boa noite. A Boa nossa noite, Juliana. luta é longa, mas com certeza nós seremos vitoriosos. Creio que sim. Grande abraço. Um beijo, tudo de bom. Tá. Eu teci em reverso hoje com a professora Júlia Malanche. A professora Júlia, no começo da fala dela, citou aí o negacionismo e eu me lembrei rapidamente de Vida de Galileu de Brecht. Então, eu encerro essa live de hoje fazendo aí a leitura de um excerto dessa obra tão importante do Bertolt Brecht, Vida de Galileu. Distinto público, a ciência neste final deixa às carreiras o solo nacional. E nós que dela precisamos mais, eu, tu, ele, nós ficamos para trás. Boa noite, meu beijo e até semana que vem. Tchau.